vários momentos são completamente estranhos e bizarros na WWE e na luta livre. Então aqui eu separei os 10 momentos mais bizarros da WWE e da luta livre mundial. Mas antes, é claro, se inscreva no canal, deixa o like, me segue lá no Instagram, no TikTok e a gente vai conversar e trazer mais curiosidades do mundo da luta livre aqui. E agora sim, vambora! O CGI completamente tosco do Chris Jericho no Unforgiven de 2002. Nessa luta aqui, o Chris Jericho ia lutar contra o Ric Flair, lá em Los Angeles, na Califórnia, no Unforgiven desse mesmo ano. E aí, no card que foi exibido durante o pay-per-view, naquele card maravilhoso que os lutadores se mexiam e tudo mais, o Chris Jericho simplesmente aparece com o título intercontinental completamente falso, tosco e um CGI bem datado da época. Não existe nenhuma razão aparente da WWE ter feito isso de fato, né, já que ele já era o campeão intercontinental ali, mas o que dizem é que só simplesmente esqueceram de gravar realmente o motion dele, né, que é quando ele tá lá se movendo ali e tal, né, pra enfrentar o Ric Flair, aparecer nesse match card ali. Só simplesmente esqueceram de gravar ele com o título, né, só gravaram ele sozinho, né, ou reutilizaram um antes dele ganhar o título de fato. E aí, na hora ali, falaram assim, coloca aí qualquer coisa mesmo, vai ser baixa qualidade, ninguém vai notar. O problema é que você corta para 2025 e tudo em HD e fica um bagulho completamente bizarro. Depois a gente tem o ângulo da Katie Vick, o mais controverso da WWE. Esse aqui é um momento que a WWE jamais vai reproduzir ou sequer vai lembrar desse momento aqui. Até porque desde que isso aconteceu, realmente nunca foi lembrado, não sei, uma piadinha, uma referência bem sutil que só os mais hardcore ou só o pessoal que acompanhou na época que vai lembrar disso aqui. E, inclusive, eu já falei desse momento aqui no meu primeiro iceberg, né? Então, se você quer assistir outros momentos também bem macabros, a WWE tá passando aí na tela e o link tá aí na descrição também do vídeo do meu iceberg. Mas basicamente o que aconteceu foi que o Kane e o Triple H eles estavam numa rivalidade, ok? E isso também lá em 2002, por volta do Unforgiven ali também do primeiro top. E o que aconteceu foi que o personagem do Kane falou que tinha uma namorada, ou descobriram que ele tinha uma namorada quando ele era mais novo. E aí essa namorada acabou morrendo num acidente de carro e o Kane se culpa muito por isso ter acontecido. Aparentemente foi culpa do Kane. A lore é completamente complicada, mas eu explico mais certinho lá no iceberg. E aí, perto do Halloween ali, o que aconteceu foi um shoot promo, digamos assim, pré-gravada antes, do Triple H vestido de Kane entrando num funeral. Já começa bizarro aí. E só tava ele, o Triple H, vestido com a máscara do Kane, interpretando o Kane, entrando no funeral da Katie Vick. A Katie Vick, né, a namorada que tinha morrido lá do Kane. E aí nisso o Triple H acaba se aproximando mais do caixão e começa a tocar a Katie Vick de formas bem estranhas, né, como se ele fosse o Kane ali encostando na Katie Vick. E o que eu vou falar pode chocar muitas pessoas, mas aconteceu e eu não tô inventando nada. O Triple H, ele sobe em cima do caixão com a Katie Vick ali, uma boneca, lógico, e ele começa a ter relações sexuais com o boneco, com o defunto que tava ali no caixão. Não precisa assistir, é bizarro. Eu não acho que esse ângulo tá na Netflix, inclusive, mas tem perdido aí pelo YouTube. Mas, sinceramente, é bizarro e de um mau gosto extremo, tá? A WWE nunca revisitou oficialmente essa rivalidade, esse momento em específico, né? Foi um bafafá danado, né? A emissora ficou puta da vida com a WWE, era para eles terem cortado isso do ar, por isso que eles não revisitaram em outros momentos também, e logo depois a rivalidade já se encerrou, né, e depois nunca mais revisitaram isso, mas foi bem bizarro. A próxima coisa bizarra é a morte do Vince McMahon numa limusine. Isso aqui que aconteceu lá em 11 de junho de 2007, né? O Vince McMahon, praticamente isso aqui foi só um ângulo, né? Uma storyline. E eles teriam utilizado isso, né? Iriam utilizar isso para poder afastar o Vince McMahon um pouco ali, talvez umas férias, algo do tipo. E aí, depois, alguém tomaria conta da WWE e depois de alguns meses ele retornaria para poder iniciar alguma rivalidade com o pessoal. Igual foi feito lá em 99 e 2000 com o Triple H e Stephanie McMahon, mas aqui seria o Vince McMahon morto e só depois ele iria retornar
Sei lá como. Bizarro. O grande problema é que algumas semaninhas depois aconteceu o caso Chris Benoit, que eu também já falei no Iceberg. O caso Chris Benoit, vocês sabem como é que foi. Chris Benoit, ex-lutador da WCW, da WWE, matou a mulher, o filho e depois se matou. Foi uma coisa chocante que fez a WWE alterar o produto mais 14, mais 16 para algo mais leve, mais PG, mais livre para as crianças também. E enfim, começar todo o negócio de protocolo de concussão também, né? Tomar mais cuidado com as cadeiradas, né? Proteção, enfim, deixar algo bem mais família. E nisso, né, na noite que teve aquele episódio que foi banido, inclusive, um Lost Media aí, né, do Raw, celebrando a carreira do Chris Benoit, isso antes de descobrirem que ele que tinha cometido os crimes ali de fato, o Vince McMahon simplesmente aparece, mesmo ele tendo morrido na limusine. Então o que aconteceu foi que eles só encerraram essa história mesmo, tiveram que trocar, porque era muito insensível você tratar da morte de alguém quando aconteceu um crime tão bárbaro assim na empresa do cara. Outra coisa bizarra aqui é a mão da Mae Young, tá? Isso aconteceu por volta de 99, 2000 ali. E o que aconteceu basicamente foi que no final de 99, a WWE iniciou uma storyline completamente bizarra que a Mae Young, que nessa época que estava com mais de 70 anos, aparecia grávida depois de ter um relacionamento com o Mark Henry. Nessa época, o personagem do Mark Henry, ele era o Sexual Chocolate. Basicamente, ele fazia sexo com todo mundo. Esse era o personagem dele e eu não tô zoando. Isso tudo era bizarro. Só que aí a história culminou em 2000, quando a Mae Young, ela simplesmente dá à luz a uma mão. É uma mão de borracha, né? Nasce dela, assim. O próximo é a estreia do Shockmaster, também na WCW. Isso aconteceu lá em 18 de agosto de 1993, é um dos momentos mais engraçados que eu me acabo de rir. Eu já vi esse vídeo mais de, sei lá, 20, 30 vezes e nunca perde a graça. Nessa época aqui tava o New Generation Era, né? Vários personagens cartunescos. E a WCW, igual eu falei no item anterior, tava tentando rivalizar ali e criar uns personagens também mais cartunescos que chamassem mais a atenção do público infantil. Então a ideia era introduzir um lutador mais misterioso, mais bem intimidador, né? Para se aliar com o Sting, o Bulldog e o Sid para poder enfrentar o Harlem Heat. E a estreia dele foi bem planejado, com um tom bem ameaçador também, para provar que era uma máquina que ia destruir todo mundo. E aí, durante um segmento, o Shockmaster, que deveria atravessar uma parede falsa para poder fazer a entrada surpresa dele, e o lutador... É muito bom, cara, é muito bom. Esse lutador, ele era o antigo Typhoon ou Tugboat da WWE. Ele era bem grande, assim, bem parrudo. E ele tava vestido com um capacete de Stormtrooper brilhante, assim, cinza, bem brilhante. E era pra ser intimidador, só que quando ele foi atravessar a parede, ele caiu. Ele simplesmente caiu pra frente e o capacete caiu da cabeça dele. Não preciso nem falar que o tom intimidador que tentaram criar em cima dele foi por água abaixo. Voltaram atrás, esqueceram ele. Não fez nenhum sucesso na WCW. E esse foi o momento mais marcante da carreira dele. Pra falar bem a verdade. Próximo item, Vince McMahon versus Deus. Isso aconteceu lá no Backlash de 2006 e é um momento bem famoso. Várias pessoas conhecem esse momento aqui, tá? Para um contexto mais rapidão aqui, tá? Em 2006, o Vince McMahon, ele tava com uma rivalidade bem direta com o Shawn Michaels, e a ideia dessa storyline, ela foi construída como se o Vince estivesse se colocando acima de Deus, como se ele fosse o Deus da WWE, e ele poderia derrotar qualquer um, até derrotar Deus. Porque nessa época o Shawn Michaels, ele tinha virado cristão, não era mais o Shawn Michaels babaca, então ele era o Shawn Michaels cristão, e aí o Vince McMahon, logicamente, utilizou a religião do cara para poder caçoar o próprio lutador, para funcionário. Época bizarra. E assim, pelo amor de Deus, cara. Próximo item é a luz que atacou um lutador do Papa Shango versus o Ultimate Warrior. Isso aqui é o supra-sumo da desgraça que foi a New Generation Era e as coisas bizarras que aconteciam lá. Durante o Royal Rumble de 92, o Papa Shango, que era um lutador bem místico ali e tal, né? Usava uma parada meio Black Magic ali, um negócio bem bizarro. Ele lançou uma maldição contra o Ultimate Warrior, né? E aí, logo em seguida, as luzes da arena, elas mudaram completamente, vieram vários flashes para poder
sugerir que o Warrior estava sendo atacado por uma força invisível, tá? E aí logo depois, em várias aparições seguintes, né, especialmente em Raw, o Warrior passou a vomitar um líquido meio escuro, assim, como se tivesse possuído. E aí várias vezes o Warrior passava mal durante uma luta, ou vomitava, ficava tipo meio atordoado, assim, e o pessoal falou que era porque ele estava possuído por um espírito maligno. Próximo item é a estreia do Gobbledygooker. O Gobbledygooker foi talvez a coisa mais bizarra e mais medonha que foi feito na WWE, e também é lógico que foi na New Generation Era, né, início dos anos 90. Basicamente, e aí toda semana o ovo tava lá, ia chocar, não ia chocar, tudo mais, até que chegou no Survivor Series, e aí simplesmente o ovo choca. E ele começa simplesmente a dançar e a brincar com o Mindin, e quebrou a expectativa de todo mundo que tava na arena. Só pra gente finalizar aqui, o Vince McMahon faz a Trish Stratus latir e ficar pelada basicamente no ringue. Isso aqui que aconteceu lá por volta da WrestleMania 17, né, em março de 2001. E nessa época aqui, o Vince McMahon ali tava com a Trish Stratus, né, do lado dele, eles estavam tendo um caso, e aí tinha até aquela época lá que ele estava traindo a Linda McMahon, estava em estado vegetativo e tudo mais, e aí ele beijava a Trish Stratus na frente da Linda McMahon. Foi um negócio bizarro, medonho, não fazia nenhum sentido. E nessa época, a Trish Stratus, ela ainda não era a lutadora que iria se tornar um pouco mais pra frente disso aqui, tá? Só que o Vince McMahon, ele gosta de humilhar as pessoas, principalmente as mulheres nessa época aqui, e aí o que aconteceu? E falou que ele era o dono dela, e que ele mandaria, e ela teria que respeitar ele, né? Teria que obedecer ele de tudo, porque eles estavam juntos ali e tudo mais. Como um cachorro ficando de quatro e latindo diante do público e de TV nacional e mundial também. E não só isso, ele pediu para ela tirar a roupa, ficar seminua, foi um negócio ridículo, bizarro, e mostra justamente a mente doentia do Vince McMahon, e que ele fazia tudo para poder ter audiência, mesmo que fosse humilhar as suas lutadoras. E a Trish disse que não se importava, ela falou que tipo tava tudo bem ter esse caso com o Vince McMahon, né, por conta da storyline e tudo mais. Então pra ela tava tudo bem, porque ela tava fazendo parte ali era só uma história, ela tava só atuando, né? Será que pro Vince tava só atuando também? Você sabia de todos esses momentos aqui? Deixa aqui embaixo se eu esqueci de outro que você considera bizarro também. A gente vai se falando. Vejo vocês na próxima e fui!